Olá, seja muito bem-vindo ao canal Universo Seguros. E dentro do tema de garantias, estaremos abordando hoje granizo e vendaval. Seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, então, estaremos tratando sobre algumas intempéries da natureza. Já vimos no vídeo passado as ocorrências sobre queda de raio e danos elétricos. No vídeo de hoje, iremos tratar sobre granizo e vendaval. Não necessariamente que ocorrem nos dois em simultâneo, mas sujeitos em qualquer tipo de intempérie climática que a gente tenha, principalmente na época do verão. Não sendo exclusividade apenas dessa época do ano, rotineiramente ocorrido em qualquer época, mas principalmente com maior intensidade durante o verão e primavera. Vamos iniciar então tratando de granizo. Mas afinal, o que é granizo dentro do aspecto de companhia seguradora? O granizo tem por formação, não necessariamente, mas comumente, dentro de nuvens chamadas cumulonimbus. Nessas nuvens há elevada concentração de temperaturas, choque de massas, enfim, toda a água que é evaporada, condensada em nuvens, a ponto de se transformar em chuva, quando encontram baixas temperaturas, se solidificam. E dependendo da intensidade dessa solidez, elas podem se aglutinar e formar pedras de gelo. Normalmente estamos acostumados a ver essa chuva de granizo de pequenas proporções, pedras minúsculas, de no máximo 1, 2 centímetros. Mas saiba que elas podem ser bastante devastadoras, se acumulando até mesmo ao tamanho de bolas de tênis e causando verdadeiros estragos. Para veículos, por exemplo, nós temos alguns exemplos que seguem na tela. Causam danos inclusive em para-brisa, na lataria, um verdadeiro caos. Para residências, empresas e condomínios, não poderia ser diferente. Tudo vai depender da intensidade e do tempo de duração dessa chuva e, consequentemente, atrelada à extensão de danos que ela pode ocasionar. No exemplo que você acompanha em tela, nós temos uma chuva de granizo simples, a rotineira, que normalmente nós vemos ocorrer, de baixa intensidade e pouca duração. Mas também temos eventos de extrema proporção, como esse que você acompanha também agora em tela. O evento de granizo, para efeitos de seguro, deixa rastros inequívocos, normalmente veiculados na mídia, e ocasionam danos irrefutáveis de serem contestados. Tal como você pode acompanhar na imagem aqui no ladinho, nós temos aqui um telhado de fibrocimento 6 mm, o popular Eternit, alguns chamam de calheta, calhetão, muito embora para ser classificado calhetão, a espessura da telha é superior a 6 mm, normalmente 8, 9 mm. Como bem apresentado nas imagens, o granizo costuma deixar vestígios inequívocos de sua ocorrência. Normalmente telhas como as de fibrocimento 4 mm, 6 mm
são severamente afetadas, entre elas inclusive toldos e telhas plásticas, translúcidas, enfim. Os danos são irrefutáveis, justamente pelas perfurações e tipo de dano resultante nesse tipo de evento. Mas vamos supor que eu não tive um evento de tamanha severidade, mas que ainda assim houve um acúmulo significativo de pedras de gelo nas minhas calhas. Com isso, minha drenagem ficou comprometida e, consequentemente disso, houve transbordamento e infiltração no meu imóvel. Saiba que, desde que caracterizada essa situação, que somente nesse caso poderá ser comprovada através de alguma veiculação de notícia na mídia, você terá o amparo de cobertura normalmente. Lembrando sempre que você deva consultar as condições gerais e contratuais de sua pólice, pois cada companhia seguradora trabalha de acordo com as suas políticas. Então não tome isso por uma regra geral, mas na sua normalidade, as seguradoras costumam dar o amparo para esse tipo de evento nessas condições. Se o segurado, inclusive, registrar fotos ou vídeos da ocorrência, são outros fatos que possam comprovar na ausência de notícias junto à mídia. Mas caso não seja comprovado, o evento pode ser tratado como uma simples infiltração, que pode ter vários motivos, desde uma falta de manutenção, algum rompimento de tubulação, eventualmente obstrução por folhas de árvore, qualquer situação que nesse caso é adverso à caracterização do evento de granizo e resulta em negativa no amparo de prejuízo por parte da companhia seguradora. É importante estar atento nas informações e comprovações que você necessita para garantir o amparo nesse tipo de sinistro. Para eventos onde há uma proporcionalidade gritante, como as imagens que você pode acompanhar aqui ao lado, para essas não há o que discutir. O granizo deixou vestígios e ficou evidente o dano e a extensão que ele tem causado. Uma outra situação que também possamos ilustrar como exemplo nesse tópico de intempéries climáticas e garantias amparadas por granizo e vendaval é o seguinte: ocasionalmente, em alguns atendimentos já aconteceram, o segurado relatar que, por consequência do forte temporal, houve a queda de uma árvore ou que houveram produtos e detritos obstruindo as passagens de canais de esgoto ou córregos próximos à sua região e que, consequentemente com isso, houve o transbordamento desses rios ou córregos, o alagamento de vias públicas e, consequentemente, o alagamento do imóvel segurado. Esse tipo de situação não possui amparo técnico de cobertura dentro das garantias de granizo e vendaval, até porque esse tipo de situação possui uma garantia específica que, dependendo da região do país, pode ou não ser comercializadas através do corretor pelas companhias seguradoras. Mas as garantias de vendaval deixam explicitamente claro que alagamento, inundação, enchentes, enxurradas não garante amparo de cobertura para o imóvel segurado, ainda que caracterizado no evento. Ou seja, você terá o amparo de granizo ou vendaval, ciclone, tornado, furacão, quaisquer que sejam as nomenclaturas dessa garantia que consta na sua pólice, somente se houver a caracterização de um evento na região e, principalmente, no seu imóvel segurado. Tem que haver um destelhamento ou algum dano que possa fundamentar essa garantia a ser utilizada. E quanto à situação de vendaval? Quando se configura o vendaval? Vendaval, da mesma forma que o granizo, quando ocorre, normalmente tem ampla repercussão na mídia local. Entre outros aspectos, você pode consultar também o site do Instituto Nacional de Meteorologia. Normalmente, eles acumulam informações por até 3 meses, em datas anteriores, sobre a ocorrência do volume pluviométrico, rajadas de vento, entre outras informações que podem ser pertinentes para que você comprove a ocorrência do evento na sua região. Agora, é comum que esse tipo de evento também deixe rastros de destruição. Eles podem ser generalizados ou concentrados, vai depender do tipo de evento.
Mas para efeito de caracterização, dentro do seguro, somente se configura vendaval quando há deslocamento da massa de ar por 15 metros por segundo ou 54 km por hora. Qualquer situação que venha se comprovar, veiculada em mídia, pelo site do INMET, ou ainda que você tenha vídeos e fotos dos estragos, nessa situação você pode buscar o amparo de garantia pelo vendaval. O vendaval, nas companhias seguradoras, também são comercializados com outras nomenclaturas e terminações, entre elas tornado, furacão, ciclone e algumas outras distinções, mas praticamente todos dentro da popular garantia de vendaval. A diferença para as ocorrências, basicamente, é o tipo de formação e estrago deixado. Um tornado, por exemplo, tem um funil normalmente muito bem definido, delineado e visualmente perceptível, se concentrando em uma determinada área. Não obstante ainda, esse tipo de evento é comumente confundido com outras situações, como a de microburst ou downburst, como assim alguns meteorologistas os classificam. Esses eventos têm as suas diferenciações do tipo de evento e descendência de ar, deslocamento de massa, que pode também ocasionar o mesmo tipo de estrago e dano pelo popular conhecido vendaval. Vamos acompanhar algumas diferenças? O tornado, por exemplo, é a forte corrente de ar ascendente em espiral na base da nuvem e que toca o solo. Normalmente formado por nuvens de cumulonimbus, a corrente de ar toca o solo em forma de funil em um giro horário ou anti-horário de extrema velocidade, com ventanias que podem superar inclusive 120 km por hora e muito além disso. Lembrando que isso é apenas uma categorização mínima do real potencial de destruição desse tipo de ocorrência. Para que se configure o tornado, ele necessariamente tem que tocar o solo. Agora, seguindo, nós temos o downburst, que basicamente é uma forte corrente de ar descendente circular por toda a base da nuvem. A corrente de ar vem de cima para baixo, como se fosse uma torrente, e se dispersa no solo para as laterais. Esse tipo de evento também causa muitos estragos e tem por formação nas nuvens cumulonimbus. Seguido, nós temos a microexplosão, que basicamente é o mesmo que o downburst. A diferença é que a concentração da descarga de ar, de cima a baixo, pode ser um pouco mais concentrada, causando severos danos aonde quer que toque o solo e por onde se disperse. Independente do tipo de situação que é presenciada ou confundida, se caracteriza um vendaval e normalmente cai em repercussão na mídia. Pode consultar, você vai encontrar vários materiais a respeito nesse sentido, mas independente de qualquer que seja a terminologia ou o tipo de ocorrência, nós estamos abordando, dentro do aspecto de seguro, aquilo que é necessário para que você tenha o conhecimento do tipo de caracterização e evento. Independente de ser tornado, ciclone, furacão, downburst, microburst, é indiferente. O evento se caracterizará para amparo na garantia de vendaval. Perfeito? Bom, agora que eu já compreendi as diferenciações dentre as intempéries climáticas que normalmente ocorrem, atendido às condições contratuais, analisado os contratos e garantias contratadas, é sempre bom observar se o produto que você adquiriu, residencial, empresarial ou condomínio, tem a respectiva garantia contratada. Eu já alertei em vídeos anteriores que, por eventualidade de promoções, pacotes que possam ser ofertados por bancos, corretoras, enfim, qualquer profissional que esteja autorizado a comercializar apólices de seguro, na tentativa de minimizar o valor da apólice, acaba deixando de lado algumas garantias. E caso você não tenha vendaval, no caso granizo, que é dentro do pacote de vendaval contratado, você não terá amparo dos seus prejuízos. Reforçando, infiltração por simples causa, desde que não se comprove a ocorrência do granizo, estará excluído de cobertura. Ou seja,
para que você tenha amparo e atendendo atentamente a leitura das condições gerais da pólice, nesse sentido, tem que ter um evento plenamente caracterizado e comprovado. A melhor forma, na ausência de informações em mídia, é que o segurado faça um registro, se possível, isso também em sua residência. Acontece que normalmente as pessoas estão fora de sua residência, viajam e quando retornam encontram o imóvel alagado. Por simples infiltração, nenhuma companhia dará amparo. Desde que caracterizado e comprovado com imagens e fotos, é passível sempre de análise. Deixando danos inequívocos, perfurações em telhas, danos em vizinhança, mídia, não tem problema nenhum, nenhuma companhia seguradora irá declinar um evento sem que tenha de fato um fundamento para isso. Então é tudo uma questão de comprovação. Da mesma forma funciona para o vendaval. Vento, quando atinge uma determinada região, causa estragos não exclusivamente em um imóvel, mas em vários e repercute normalmente em mídia. Casos isolados, apesar de não raros, é quase improvável de ocorrer. Muitas pessoas confundem uma eventual chuva de verão com uma situação de vendaval. Lembrando que, para essa caracterização, há necessidade de comprovação do deslocamento de massa em 15 metros por segundo ou velocidade de vento de 54 km por hora. Se não comprovado pela mídia, esse tipo de informação pode ser adquirida inclusive pelos sites do Instituto Nacional de Meteorologia. Pode ser o IMET, EPAGRE, CIRAM, enfim, vai depender do tipo de informação que você consegue prover dentro da sua região de órgãos que trabalham com a meteorologia. Perfeito? Bom, passei por uma situação de vendaval ou granizo. Indiferente do tipo de ocorrência, saiba que você pode contar com um serviço de assistência 24 horas das companhias seguradoras. Normalmente, quando você faz o acionamento desse tipo de serviço, a companhia desloca profissionais para uma determinada região para que possa lhe fornecer a garantia de segurança mínima para evitar a extensão de prejuízos ao conteúdo, ou enfim. Normalmente vai uma equipe, se desloca ao local para que possa passar uma lona na área afetada. Serviço emergencial, não é reparo definitivo, é um serviço emergencial. Lembrando que toda execução de reparo compete única e exclusivamente à providência do segurado, assim como toda a documentação necessária para a análise do processo. A seguradora não fará deslocamento de profissionais para execução do serviço definitivo ou que faça ainda orçamentos. Essa é uma incumbência totalmente do segurado. Com base nisso, a companhia irá receber a documentação, fará a análise e o enquadramento dos valores, aferindo se eles estão compatíveis à média de mercado, inferiores ou superiores. Se estiverem superiores, a companhia fará o enquadramento. É bastante comum que as pessoas tentem incluir as despesas relativas à franquia, mas já expliquei também em algum outro vídeo que esse tipo de situação é de fácil percepção pelas companhias seguradoras. Afinal, elas trabalham vendendo, no caso, a sua apólice e analisando os prejuízos a serem indenizados. E isso é a nível nacional. Então ela tem base de informações do histórico sazonal de preços que pode ser sim dentro de uma flutuação aceitáveis para pagar a sua indenização. Evidentemente
que ela sabe que, por consequência de você estar escolhendo um profissional à sua confiança, teremos uma flutuação de valores. O que não pode, na eventualidade, por um exemplo bem simples, é um prejuízo de 5 mil virar 50, ou de 5 virar 15. Não estará abrangido, nesse caso, reformas, ainda que por consequência do evento. É comum também ocorrer na prática de qualquer um desses tipos de eventos que as pessoas reclamem, por exemplo, telhas que não sejam mais compatíveis com as medidas que anteriormente eram pré-existentes no imóvel. A companhia seguradora se restringirá a pagar exatamente o que foi prejudicado. Se por consequência desse tipo de situação, ainda que polêmica, o segurado necessitou fazer a reforma do telhado, não há restrição quanto à execução do serviço. Contudo, a companhia irá participar apenas naquilo que é o estrago com relação ao evento. Toda a diferença da execução dos serviços é única e exclusivamente com a responsabilidade do segurado. Ou seja, se o segurado, para reformar toda a cobertura prejudicada, gastou 10 mil reais e o dano de fato era pertencente apenas a 3 mil, os outros 7 mil é da responsabilidade do segurado. Não tem como atribuir esse tipo de responsabilidade para a companhia seguradora, pois o objetivo do seguro é a reposição de perda, única e exclusivamente. A ocasião de não ter mais, evidentemente, comercializado o mesmo tipo de material é uma fatalidade e gera bastante polêmica, bastantes pedidos de reanálise junto às companhias seguradoras. Mas, infelizmente, se você consultar as suas condições contratuais de apólice ou até mesmo seu corretor, a informação que você obterá com certeza será essa. Ainda dentro desse aspecto, algumas empresas optam eventualmente por ter um telhado melhorado. Eu tinha cerâmico ou eu tinha fibrocimento e por ocasião do evento opto por instalar metálico. A companhia não fará restrições. O que você terá que fazer é basicamente o seguinte: apresentar o orçamento da reconstrução no padrão original e eventualmente a nota fiscal ou o orçamento do padrão melhorado ao qual você deseja executar o serviço. A companhia irá considerar, nesse caso, o menor valor. Ainda que considerando uma melhoria, se a instalação de uma cobertura metálica ficar com valor inferior ao que era o padrão original, ela não fará restrições e irá te pagar o valor menor ofertado. Agora, se for o contrário, o valor das instalações metálicas forem com um valor superior ao que era o padrão original, ela irá considerar o padrão original. O segurado, no caso, vai ter que arcar com a diferença para a execução do serviço, atendendo ainda que pode ocorrer depreciação ou desconto de franquias. Vai depender das suas condições contratuais de apólice. Tive um sinistro de granizo ou vendaval e destelhou o meu imóvel residencial. Prejudicou com infiltração em instalações elétricas, televisores, geladeira, cama, roupeiro, enfim. Indiferente de qualquer que seja a situação de extinção de danos, estará amparado no evento principal, dentro da garantia de vendaval. Agora, se eu tive no mesmo evento um dano elétrico, queimou a geladeira e ela não foi afetada por água, ou queimou um televisor num quarto que não foi afetado pela infiltração, independente de qualquer que seja a situação, ainda que a parte elétrica tenha sido exposta, a causa será dano elétrico. O enquadramento da companhia se dará nesse evento. Há controvérsias e isso é caso de muita polêmica e discussão. A melhor forma de você saber como a sua companhia seguradora estará enquadrando e trabalhando o processo é consultando as condições gerais de apólice, bem como o seu corretor, pois cada seguradora trabalha de acordo com as suas políticas e interpretações. É importante estar atento nesses aspectos. Havendo a caracterização de dano elétrico, o equipamento deverá ser encaminhado para assistência técnica, geral do laudo técnico e orçamentação de reparo ou, no laudo técnico, a informação quanto à inviabilidade e os motivos de execução do reparo. Nesse caso, o segurado fará a cotação por um bem novo,
similar de igual modelo ou sucessor, caso inexistente, e estará sujeito ainda a algumas sanções contratuais, podendo ser entre elas depreciação e franquia. Perfeito? Bom, agora vamos dizer que não são itens eletroeletrônicos que foram afetados. Foi a pintura do meu imóvel interna, foram móveis, sendo eles sob medida ou não, de aglomerado, MDF, MDP, enfim, quaisquer que seja o material construtivo dessa mobília, deixará vestígios em equipes também de exposição severa à água, normalmente por ocasião de um estreamento de cima a baixo. Então, o regulador de sinistro, que é o profissional que lhe fará a visita e a constatação dos danos, irá fazer os devidos registros fotográficos, as medições necessárias com relação ao item, e você poderá reclamar normalmente para a companhia seguradora. Lembrando sempre que a reposição do item deverá ser por outro idêntico ou similar, caso aquele modelo não seja mais praticado em comércio no mercado. Mas você pode sim reclamar para a companhia seguradora. Tive uma ocorrência no meu condomínio. Será observado nesses critérios se o motivo da infiltração, se decorrente do destelhamento, segue os mesmos procedimentos com relação ao produto residencial. Se tiver alguma condição que ainda decorrente na mesma situação de vendaval e não tenha sido afetado pela água, mas queimou central de telefone, de alarme de incêndio, será tratado como dano elétrico normalmente. Eu tenho uma situação na minha empresa. Normalmente, as empresas, sendo elas fabricantes, terão muito mais prejuízo. Vamos supor que uma indústria moveleira teve todo o seu conteúdo exposto. Nós temos matéria-prima, temos material em produção e temos produto final, que poderia estar embalado ou não. Cada uma dessas etapas e situações representa um custo. Para reclamar para a seguradora, além das fotos e comprovações visuais, no caso que o segurado pode fornecer, vídeos, fotos, entre outras situações, além de apresentar o material necessário e prejudicado para o regulador do sinistro e vistoria, a composição da reclamação de perda será pelo custo. Mas como é que o regulador vai aferir o custo por etapa e ocasião? Basicamente, essa informação é fornecida pelo próprio segurado. É normal que grandes empresas tenham um controle de produção e saibam exatamente quanto custa em cada etapa do processo ao qual houve o prejuízo para que possa se fazer a reposição da perda. A companhia não irá indenizar prejuízo relativo à falta de lucratividade, ou eu deixei de produzir 1000 cadeiras para venda por conta do evento e o meu prejuízo com venda seria de R$1 milhão. Não, a companhia irá indenizar o prejuízo conforme a etapa constatada de dano. Para montar uma cadeira, normalmente nós temos a serralheria, serigrafia em algumas situações, aplicação de estofamento, parafusamento, embalagem. Para cada etapa dessa, um custo diferenciado. As empresas, como eu falei, costumam ter controle para essas etapas de produção. O que será necessário será fornecer os documentos que embasem esses custos, desde as notas fiscais de aquisição de matéria-prima, para que possa se fazer a composição de perda e aí assim indenizar o valor justo para o seu prejuízo. Bom, então eu não tenho uma fábrica, mas sim uma loja de venda direta ao consumidor final. Digamos que houve um destelhamento e houve exposição das minhas mercadorias, o meu estoque, às intempéries climáticas. Como é que a seguradora trabalha a apuração e indenização desses prejuízos? Será através da nota fiscal de entrada do produto. A companhia seguradora irá indenizar o custo e não o prejuízo que eventualmente você deixou de ter em vendas. É
importante salientar, somente pelo preço de custo. O mais importante de tudo é ter um controle de estoque afinado, devido ao controle de entrada e saída de mercadorias, como também as notas fiscais de entrada desses produtos, para que na eventualidade de um sinistro você possa comprovar marca, modelo, preços, enfim. Pessoal, toda empresa, toda fábrica, toda loja é de fundamental importância que tenha em si o controle de estoques, pois a ausência dessas informações que possam gerar documentos para análise da seguradora compromete o bom andamento do sinistro. Eventualmente você pode ter um prejuízo de 500 mil e receber apenas 250, ou ainda menos, pela falta das informações necessárias que se possam comprovar as informações que a companhia precisa para avaliar sua perda. Mas eu não tenho, por exemplo, um controle de produção, minha empresa é pequena, não tem controle de custos. A companhia, nesse caso, se dará a avaliação através do seu markup, que é o índice de crescimento dentro dos seus resultados econômicos declarados para o fisco. Nesse caso, você pode ter um outro problema. Caso você não declare plenamente todas as suas produções e faturamentos, o seu resultado será puxado para baixo e, consequentemente, sem ter comprovação de perda, de forma plausível, a companhia pode indenizar apenas aquilo que é declarado e da forma que ela conseguiu apurar para os valores de indenização. Então é importante que você tenha e faça os controles. Existem inúmeros programas e softwares hoje comercializados com preços bastante acessíveis para que você possa profissionalizar a sua área administrativa. Então não tenha essa surpresa, não espere acontecer uma situação que te coloque em condição de prejuízo. Tenha as informações, gerencie, de todas as formas que você puder, pois além de poder estar tranquilo quando na ocorrência do sinistro para a comprovação de informações para a companhia seguradora, você perceberá que conseguirá administrar até mesmo melhor o seu negócio. É de suma importância frisar que as companhias seguradoras são constantemente auditadas, fiscalizadas, monitoradas. Nós não temos apenas a SUSEP no processo, nós temos o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, enfim. Numa eventual fiscalização, ela tem que ter informações e documentos que comprovem o fluxo de caixa dela, tanto a entrada dos prêmios, os pagamentos recebidos pelas apólices, como as apurações de prejuízo, os critérios que ela utilizou para realizar uma apuração e uma indenização de forma justa, e os valores de fato indenizados atendendo os critérios de condições contratuais, franquias, depreciações, enfim, tudo que cerca o contrato de seguro. Ou seja, ela precisa comprovar o que entra e o que sai. Por esse motivo, nada sai da companhia seguradora sem que seja devidamente formalizado. Perfeito? Pessoal, independente de qualquer que seja a situação, aconteceu um sinistro, eu tenho urgência, providencio uma lona na casa ou na empresa, condomínio, faço o comunicado de sinistro imediatamente ou o mais brevemente possível para a companhia seguradora, pode ser em canal de acesso direto, pode ser por intermédio do seu corretor, não importa, o importante é que as informações cheguem de maneira veloz para que as companhias seguradoras possam lhe dar um atendimento ágil. Todas elas prezam pela agilidade e qualidade dos serviços prestados. Então é importante estar atento quanto a esse procedimento. Se houver ainda necessidade de execução de reparos de forma a evitar o agravamento de perda, que é uma condição inclusive prevista e até mesmo exigida na maior parte das condições gerais da pólice, sob a pena de ser caracterizada uma negligência por parte do segurado, tendo a condição, às vezes, de reparo e não execução, resultando no agravamento de perda, é importante que você registre fotos, preserve o material e execute então o reparo em caráter emergencial, mas tudo de maneira breve. Não adianta de nenhuma forma você fazer todo esse procedimento e avisar a companhia seguradora depois de 2 ou 3 meses. Muita coisa já aconteceu nesse período e a companhia seguradora não terá como definir se isso é resultante de um evento ou de múltiplos. E sem as devidas comprovações, ela irá sim negar o seu sinistro. Nenhuma companhia seguradora fará a negativa sem estar devidamente fundamentada. Mas na ausência de comprovações e informações palpáveis, uma foto normalmente não registra data, uma foto normalmente não registra apenas o tipo de dano ou extensão que às vezes pode estar sendo reclamado.
Então, se você adotou o procedimento de maneira breve, você terá os fundamentos e argumentos para a comprovação e seu processo transcorrerá na normalidade. Então, agilidade é tudo. A seguradora, para te ajudar, tem que ser ajudada também nesse aspecto. Perfeito? Ainda decorrente de uma situação de vendaval ou granizo, existem alguns tipos de insumos e matérias-primas que não podem ser expostos à água, ainda que sejam de transportes, como granel, entre outros. Alguns podem ser utilizados na fabricação de sabão, sabão em pó, pasta de dente, qualquer outro material que seja, de fácil reaproveitamento. Algumas empresas não conseguem dar o destino para o cliente final, pois exigem o produto em perfeitas condições. Mas existe um mercado paralelo que se disponibiliza em adquirir esse determinado produto por um preço mais baixo e assim processar e pôr novamente o item no mercado. Se não for possível, deverá ser realizado um descarte ecológico. Mas vamos trabalhar com a possibilidade de salvá-los. Nessa ocasião, a companhia se apropria desse material após a indenização, que deve ser preservado até a ocorrência de pagamento do sinistro. Durante todo o processo, ela vai estar orientando e monitorando e mencionando sobre essa informação e vai expor isso ao mercado em forma de leilão. Havendo interessados, ela fará o abatimento da perda nos seus prejuízos. Existe também uma outra situação onde o próprio segurado pode ofertar um preço para ficar com aquela mercadoria. Nesse caso, o valor será abatido na indenização, tudo demonstrado na planilha de pagamento do seu prejuízo. Mas é importante salientar que tudo isso são fatos a serem analisados dentro das políticas e condições gerais que cada companhia seguradora trabalha. Nunca adote nenhum procedimento de venda propriamente ou descarte sem que a companhia seguradora lhe permita esse procedimento. Pois, se você passou por um sinistro, todos os fatos estarão sendo avaliados. Ninguém quer perder dinheiro. E quando existe a possibilidade de recuperar, ainda que minimamente, um pouco de sua perda, a companhia seguradora e o segurado devem avaliar essa situação em conjunto. Sendo um item sem nenhuma condição de aproveitamento, a companhia seguradora irá lhe orientar e autorizar então o descarte da forma correta e ecológica. Mas é importante citar, preserve os itens, não descarte, sob a penalidade negativa do seu processo de indenização ou exclusão de valores dentro dos prejuízos que você está pleiteando em amparo para a seguradora. Tem ainda mais uma situação para citarmos. Durante a ocorrência de um vendaval, o meu imóvel não sofreu avarias diretamente causadas pelo vento, mas telhas ou quaisquer que sejam os objetos de imóveis vizinhos foram arremessados no telhado da minha residência. Saiba que você deverá acionar o seu seguro próprio de vendaval e passar pela avaliação do regulador do sinistro que fará a vistoria. Posteriormente, encaminhado ao departamento de análise e assim deliberado se darão amparo ou não para determinada situação. Quando esse tipo de evento ocorre, como já mencionei, normalmente tem repercussão na mídia. Agora, se não houve nenhum tipo de caracterização local, o sinistro para por ali e encerramos o processo. Agora, vamos inverter a situação. Digamos que o seu imóvel foi afetado pelo vendaval e as suas telhas voaram no imóvel vizinho. O seu seguro dará amparo para o imóvel vizinho? A resposta é não. O vizinho deverá acionar seguro próprio. Até porque, ainda que isso seja conduzido de maneira jurídica, não se chegará a um termo, a um consenso, pois num evento adverso de natureza, ambas as residências, o segurado e seu vizinho ou vice-versa, são vítimas de um fato pelos quais eles não conseguem ter responsabilidade. É uma fatalidade, é um caso de natureza. Certo? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Hoje nós verificamos quais são as condições de enquadramento na garantia de granizo e vendaval e seus derivados, tornado, ciclone, furacão e afins. Então é importante que você se atente sempre às condições gerais da pólice,
tenha o seu corretor como o parceiro mais próximo, na eventualidade desde a contratação até o acompanhamento e indenização do seu processo. Enfim, faça e siga os procedimentos das condições contratuais e você não terá nenhum problema. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem quaisquer dúvidas ou sugestões, podem mencionar nos comentários do canal. E por enquanto é isso. Eu agradeço demais a atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!